Olá pessoal, eu sou a professora Letícia e hoje eu vou falar sobre os antecedentes da Semana da Arte Moderna de 1922. E a nossa conversa começa lá em 1902, no período que chamamos de pré-modernismo, que não é considerado uma escola literária, assim como o romantismo, o realismo, o simbolismo, o parnasianismo, tá? Uma vez que ela apresenta inúmeras produções artísticas e literárias distintas. É um período de transição entre o simbolismo e o modernismo. Esse período é marcado por publicações nas quais os autores acabam refletindo em suas obras a realidade brasileira, o nacionalismo crítico, realismo, crítica social, política, econômica. A obra inaugural desse período é Os Sertões, na qual o jornalista Euclides da Cunha mostra não o lado dos vitoriosos, mas do lado dos revoltosos da Guerra dos Canudos. Então, o marco inicial do pré-modernismo, publicação de Os Sertões. Os principais autores dessa época são Augusto dos Anjos, Monteiro Lobato, conhecidíssimo, escritor do Sítio do Pica-Pau Amarelo, Lima Barreto, Graça Aranha e, claro, Euclides da Cunha. Na Europa, o período que antecedeu o modernismo, ele foi marcado pelos movimentos de vanguarda, que surgiram em uma época em que se via o aparecimento de muitas inovações tecnológicas, além do surgimento da psicanálise e da teoria da relatividade. Nesse contexto, alguns artistas entenderam que a arte também precisava de renovação. Surgiram, assim, as vanguardas europeias. Eu vou falar rapidamente sobre elas aqui. Então, futurismo. O futurismo ele apresenta uma aversão ao passado. Ele exaltava o futuro, a velocidade, a luz elétrica, a máquina, a guerra. Então, nessa imagem, por exemplo, a gente percebe que o artista busca retratar justamente a questão da velocidade, do movimento. Futurismo, negando totalmente o passado. Outra vanguarda bastante conhecida é o cubismo. O cubismo abriu espaço para outras linguagens. O palavrão, a gíria, o neologismo, além da fragmentação, que lembra aqueles cortes cinematográficos. Temos também o dadaísmo. O movimento lança uma nova estética, o experimentalismo. Ocorre a separação da arte no belo. Descobre-se a beleza no feio, no disforme, no desarmônico. Nós temos um conhecido poema dadaísta que diz: receita para fazer um poema dadaísta. Resumindo ele, pegue um jornal, recorte todas as palavras, coloque num saco, embaralhe elas todas, tire uma por uma e cole. Temos aí um poema dadaísta. Então, o dadaísmo tinha uma filosofia de que Dada não significa nada. Dadaísmo, nós não sabemos o que queremos, nós sabemos apenas o que não queremos. Eles queriam apenas destruir aquela cultura fechada, que somente era arte aquilo que era considerado belo. Não, eles queriam mostrar que aquilo que era bagunçado, aquilo que era comum, que era tradicional, também pode ser considerado arte. Depois nós temos o surrealismo. O surrealismo explora a questão do sonho, da fantasia, o lado irracional do homem. Então, justamente aquela questão do sonho, do devaneio, aquelas coisas que estão presas na mente do ser humano, também é considerado arte. Depois nós temos o expressionismo.
expressionismo, né? A arte da deformação. Ela via a abordagem do caos interno. O expressionismo é caricatural, é agressivo, é pessimista e é extremamente subjetivo. Esqueci de botar a palavrinha aqui, então, expressionismo. E essa famosa obra aqui, famosíssima, O Grito. Então, vários artistas brasileiros, eles faziam viagens frequentes à Europa e lá eles entravam em contato justamente com esses vários ismos. E conforme eles iam conhecendo, entrando em contato, eles traziam essas ideias para o Brasil e as adequavam na medida do possível às suas obras. E muitas obras foram produzidas no Brasil de 1902 a 1922, ou seja, antes do modernismo. Muitas obras foram produzidas com essas características, né, com essa importação dessas ideias europeias. Então, eu vou falar algumas coisinhas que aconteceram no Brasil antes de 1922, antes da Semana da Arte Moderna. Em 1911, o Oswald de Andrade, esse carinha aqui, ó, e Emílio Menezes fundaram a revista Pirralho, cujo objetivo era questionar a arte brasileira. Nessa publicação foram divulgadas sátiras de textos consagrados, considerados intocáveis até então, e eram, sem dúvida, uma provocação. Em 1912, o Oswald de Andrade voltou de sua primeira viagem à Europa e divulgou ideias cubistas e futuristas, entre elas o verso livre. Em 1913, o pintor russo Lasar Segall fez uma exposição de pinturas expressionistas. Em 1914, a Anita Malfatti mostrou seus quadros expressionistas, resultados do seu estágio na Alemanha. Em 1917, escritores começam a publicar textos com tímidas inovações na linguagem. Também em 1917, Anita Malfatti fez uma exposição de pintura com tendências cubistas, o que rendeu uma severa crítica do escritor Monteiro Lobato. A crítica, que se chama Paranoia ou Mistificação, dividiu os artistas e o público, e foi o primeiro confronto aberto entre o velho e o novo. Lembrando, então, que o velho era aquela cultura até então que o povo estava acostumado, e o novo eram essas novas ideias que estavam se formando nesses artistas no Brasil. Quando eu falo em arte, nessa época, quando eu falo em artistas, é pintura, é escultura, é música, arquitetura e também a literatura. Bom, próximo vídeo, pessoal, nós vamos falar sobre a Semana da Arte Moderna. Até lá, cuidem-se, fiquem bem, fiquem em casa. Tchau, tchau.